Hoje nós estamos aqui em tempo real com o convidado, o Dr. Charles Silveira, futuro presidente da Fundação Municipal de Saúde na cidade de Teresina, que está vindo aqui para falar a respeito dos desafios, dos projetos, esse momento de transição para a preparação da Fundação Municipal de Saúde para aquilo que é projeto da gestão Silvio Mendes a partir de 2025. Dr. Charles, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado. Estou à disposição aqui de vocês. Muito obrigado. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, presidente e a quem está em casa. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, Elivaldo. Obrigado, Joelson. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Doutor Charles Silveira, gostaria de começar essa conversa falando a respeito de como foi para o senhor receber o convite do prefeito eleito Silvio Mendes para participar dessa missão e o que o senhor imagina que deverá ser o maior desafio para a gestão no que diz respeito à saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que com a eleição maiúscula do Silvio, com a grande vitória dele, e quem o conhece e sabe dos seus compromissos com a cidade de Teresina, jamais poderia deixar de atender a um chamamento dele. O Silvio nos convidou e nós estamos juntos com ele para soerguer, para colocar de pé o sistema público municipal de saúde. Nós hoje, e a cidade toda é conhecedora, de que as unidades básicas não funcionam, os hospitais com muita dificuldade, o HUT da mesma forma. Então, qual é a preocupação que o prefeito tem? Nós temos que, de forma imediata, fazer com que haja o soerguimento para que as unidades básicas de saúde, a atenção básica, que é a função principal do município, possa atender nas suas 92 unidades básicas de saúde a população de Teresina. O que é que acontece hoje dentro do sistema público municipal? É que existem várias ordens de comando lá dentro. Não há um entendimento, não há uma única autoridade que diga o caminho é esse. Tem pessoas que chegam em uma determinada diretoria e definem o que é para fazer. Em outra diretoria, formas diferenciadas. Então não há um sistema que funcione de forma uniforme dentro de uma diretriz que é o atendimento da população. Você vai na unidade básica de saúde, não tem um remédio, não tem insumos, não existem os insumos, os profissionais desmotivados, equipamentos sem manutenção, nos hospitais não há um dimensionamento adequado de profissionais. Existe uma quantidade enorme de profissionais e que nós acreditamos e estamos fazendo esse levantamento e estamos fazendo dimensionamento da necessidade das escalas nos hospitais para que a gente possa atender melhor e com a redução de custos para a fundação. Nós temos que ter os profissionais suficientes para atender a população sem que haja necessidade de se criar mecanismos de aumento de salário. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, um profissional que trabalha na área de saúde, ele, em alguns momentos, acha que é a obrigação da prefeitura pagar o salário dele. Mas para ele efetivar algum procedimento, ele acha que tem que receber algo a mais. Quem trabalha no serviço público, trabalha por uma opção. Então, ele sabe que existe um salário definido por lei e, dentro disso, ele tem que trabalhar. Então, o que a gente quer é que as pessoas percebam, que os nossos profissionais percebam de que a obrigação principal é de servir dentro das regras estabelecidas pelo Estado. Não é o professor que o professor Charles quer, não é o que o médico, o enfermeiro, o assistente social quer. É o que está definido nas regras e nas normas de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, o senhor está falando que haverá um rigor na cobrança dessa prestação de serviços? Sim, com certeza. Nós temos que fazer com que o sistema funcione. Agora, sempre no diálogo, mas sempre mostrando que a função principal da Fundação é servir a população, é atender a população. E para isso, eu aproveito e digo o seguinte, se nós precisamos, como Sistema Único, trabalharmos em conjunto com o Governo do Estado e com o Ministério da Saúde. Não haverá, e é uma determinação do prefeito, nada que impeça um funcionamento integral da Fundação junto com a Secretaria de Saúde do Estado, junto com os mecanismos de funcionamento do SUS a nível de Ministério da Saúde. Nós vamos lá
funcionar, definido pelo prefeito que saúde é política de Estado. Não interessa questões de outra natureza que não seja a de resolver o problema de quem mais necessita. Doutor Charles, eu queria aproveitar essa deixa, já que existe esse seu posicionamento, né, de que não haverá uma questão partidária em torno da saúde. Não é o caso que está acontecendo nesse momento, em que o governo do Estado e a Prefeitura de Teresina, eles não estão se entendendo nesse sentido. Eu vi já que o senhor e o prefeito eleito civilmente se reuniram ali com a equipe da CESAP, também com o governador Rafael Fonteles. Existirá um alinhamento técnico nesse sentido, porque quando a gente entrevistou o secretário Antônio Luiz, ele até trouxe a possibilidade de que nessa gestão agora haveria uma gestão paralela da saúde do governo do Estado com a gestão municipal. Não existe essa possibilidade, então, na gestão de Silvio Mendes? Na gestão de Silvio Mendes, a integralidade do sistema vai funcionar. A autonomia do município vai ser preservada. Então, nós vamos trabalhar em conjunto, respeitados os interesses do município de Teresina. Nós vamos... e deveremos estar tendo uma outra reunião com o Antônio Luiz, que é uma pessoa de fácil conversa, um técnico, uma pessoa qualificada, e nós vamos, ele vendo as especificidades do governo do Estado e nós vendo as especificidades do município. O que o prefeito quer é trabalhar em conjunto visando a população. Não há nesse discurso nenhuma demagogia. O que nós queremos é uma prestação de serviço efetiva, que a população chegue na unidade básica de saúde, ela seja atendida pelo médico, havendo necessidade do remédio, que o remédio esteja disponível, havendo necessidade de que se realizem exames, que os órgãos específicos da fundação funcionem, que os exames sejam realizados pelo Raul Bacelar. E aí eu queria aproveitar e dizer o seguinte, na escolha da equipe, o prefeito Silvio Mendes tem tido essa preocupação. Nós já escolhemos alguns diretores da fundação e nós temos visto duas coisas, competência e experiência. Nós não podemos nos aventurar em situações que nós sabemos que estão difíceis de solução e querer improvisar. Nós não vamos improvisar na Fundação Municipal de Saúde. Os diretores dos hospitais também já foram definidos, já foram escolhidos, já há o diálogo, haverá a possibilidade de manutenção de alguns, mudança de outros? Veja bem, nós já escolhemos os 3 diretores das UPAs, que são os cabeças do sistema. Nós escolhemos, ontem o prefeito, nós escolhemos a diretora de alta e média complexidade, que é a doutora Gina, uma enfermeira que já foi diretora do HUT, já trabalhou na rede, uma pessoa qualificada e que conhece o sistema público municipal. Eu sempre estou me batendo na seguinte tecla, nós temos que trabalhar com quem já conhece o sistema. Nós não podemos improvisar e é como o prefeito Silvio diz, nós não temos o direito de errar. Então, com relação aos diretores dos hospitais, nenhum deles vai permanecer no mesmo lugar. Possivelmente, a grande maioria seja substituída, mas não há uma definição, porque a nossa conversa, o nosso diálogo tem sido no sentido de preservar os servidores efetivos da Fundação e o Silvio faz uma assertiva que eu acho que é corretíssima. Quando ele diz, se a Fundação está ruim, ela podia estar pior. Só não está pelo quadro de efetivos que a Fundação tem e que conseguiram fazer com que serviços essenciais, independentemente dos gestores, o serviço funcionasse. Eu dou o exemplo aqui da saúde mental, que grande parte funciona independentemente de quem fosse o gestor, porque tem um quadro que alinhou e que conseguiu ultrapassar esse momento de dificuldade dentro da Fundação. Professor, e o componente político na definição da equipe esta semana, no anúncio do secretariado, por exemplo, o PL ficou de fora do primeiro escalão. Mas a liderança da sigla deixou claro que a perspectiva é de ocupação de postos de direção na Fundação Municipal de Saúde. Eu queria dizer assim, sobre política, eu só falo sobre política de saúde, mas sobre política, quem conhece o Silvio sabe que as pessoas que o ajudaram a se eleger irão participar, estabelecidos perfis. Nenhum partido vai chegar e achar que vai aparelhar secretaria. Não existe essa história de dizer o partido A, o partido B, o partido C vai colocar várias pessoas num determinado escalão. Isso não existe.
e nem existirá. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, na Fundação Municipal de Saúde existe uma autoridade que está subordinada ao prefeito. Eu sempre gosto de dizer possível o seguinte, a decisão e a definição dos caminhos é dada pelo prefeito. Ele me delegou uma missão. Agora, a autoridade dentro da fundação é só uma, que é a minha, enquanto eu for presidente. Agora, tudo lá é consertado, por quê? Porque ninguém mais do que o Silvio Mendes conhece o sistema público de saúde. Ele foi o principal condutor da construção deste processo. Então, é preciso colocar bem para as pessoas. Não confundir o chamamento de pessoas que têm um perfil, né, e que participam do partido A, partido B, partido C, com o partido tendo pedaços de secretário. Isso não existe. Essa hipótese ela não existe e nem vai existir. Agora, o Silvio, ele está tratando com todos e conversando com todos. Ele não vai deixar ninguém para trás. Agora, desde que tenha um perfil. O secretariado que foi escolhido, se você olhar, são pessoas que têm experiência, que conhecem a cidade e que estão aptos a servir. Tem gente nova, tem gente experiente. Então, há uma mescla de profissionais que o Silvio entendeu, e é ele que é o senhor da razão nesse instante. É ele que decide, que entendeu que aquelas pessoas... Existem pessoas que se sentem... que não foram contempladas, existem partidos que dizem que achavam que deviam ser melhor contemplados. Isso faz parte do processo político. Todo mundo vai caber dentro de uma estrutura administrativa? Não vai. Mas todo mundo que ajudou vai participar do processo político-administrativo de condução desses processos. A política, ela está permeada em tudo que a gente faz. Na gestão, nas relações pessoais, na forma de convivência social. Tudo isso está presente. E essas pessoas que participaram haverão de continuar construindo um caminho para Teresina, quer seja do ponto de vista de participação na administração, quer seja do ponto de vista da participação política. Agora, política partidária, a efetivação dessa política partidária, ela se encerrou no dia que saiu o resultado da eleição. Doutor Charles, o senhor, a propósito disso, afastou-se formalmente do PDT, partido ao qual o senhor era afiliado. Que tipo de mensagem tem nessa decisão, inclusive girando em torno dessa ideia de que a política partidária se desfaz a partir de agora? Eu pedi o afastamento do meu partido, porque desde o início, quando o Silvio se lançou candidato lá atrás, eu comuniquei ao presidente que eu não ia seguir o meu partido. Eu disse a ele que a minha ligação pessoal, o respeito, o carinho, o bem-querer que eu tenho ao Silvio e a amizade que nós temos, não me permitia que eu tomasse uma atitude diferente dessa. O presidente Evandro Ide, no caso. O Evandro Ide. E todo mundo sabe da ligação que eu tenho com o Evandro Ide. Respeitei a sua posição, não pude participar da sua campanha como eu normalmente participava anteriormente. Por quê? Pela decisão política que eu tomei. Tá? Então, a partir desse momento, eu coloquei o meu afastamento exatamente para demonstrar, porque na política você não adianta você ser honesto, você também tem que parecer honesto. Então, eu fui lá e disse, mesmo eu tendo dito que não acompanhava vocês, mesmo eu tendo dito que estou com o Silvio Mendes, eu estou aqui para dizer que, se exercendo o cargo de secretário do município, eu não quero ter nenhum vínculo de natureza partidária. Por quê? Porque é uma pasta complexa, são 12 mil servidores, é 35% do orçamento e não comporta nenhum tipo de interrogação, não comporta nenhum tipo de interpretação que envolva a política partidária. Nós não temos esse direito de, tratando da saúde, tratando da educação, de permitir que alguém diga, não, lá está sendo desenvolvida a política do partido A, do partido B. E aí eu vou repetir aqui o que o Firmino dizia antigamente, é o partido do povo. E não era demagogia, porque ele tinha a expertise de estar perto da população e das lideranças comunitárias.
Presidente, o senhor fala sobre esse afastamento partidário para não ter nenhuma intercorrência dentro da execução da pasta e da execução pública. Mas nós compreendemos também que exige ter uma participação do Legislativo nesse bom funcionamento, até pela parte da questão também do orçamento, que é feita uma divisão para cada uma dessas pastas. Foi dito, inclusive, pelo próprio vereador eleito, no caso o suplente, Pedro Alcântara, que teria em torno de 21 aliados dentro da casa para poder ter essa base política de Silvio Mendes. O senhor acredita que será uma base dessa proporção, que será uma aliança harmônica entre o Executivo e o Legislativo Municipal? Veja bem, Lívia, eu tenho muitos amigos na Câmara, muitos, não são poucos, de todos os partidos. Eu converso com todos eles, mas a interlocução institucional do governo Silvio Mendes com a Câmara Municipal, ela será feita pelo secretário de governo, Jeová Alencar. Isso não impede que o secretário Charles, que o secretário Marco Antônio, que os secretários das SDUs não possam fazer interlocuções, inclusive das áreas específicas em que eles trabalham. E nós faremos isso. Tá? Eu, pessoalmente, vou procurar nos próximos dias algumas pessoas para mostrar as dificuldades que nós temos e pedir o apoio. Porque eu acho que, nesse instante, não vai existir partido de oposição e partido de governo. Vai existir partidos e parlamentares comprometidos para uma solução que melhore a vida da cidade. Eu já assisti várias entrevistas, dou o exemplo aqui do vereador Dudu, que é do Partido dos Trabalhadores, né, que tem a sabedoria de mostrar que não dá para simplesmente fazer luta partidária nesse instante. Porque a cidade está consciente, eu não gosto de usar a palavra, o caos que se instalou nos serviços urbanos, né, na saúde, na educação, e a forma de gestão que não deu resultado. Esta é a verdade. Eu não vou aqui, estar sentado aqui, falando mal do prefeito, eu tenho o maior respeito pelo doutor Pessoa, discordo frontalmente da forma de gestão, mas eu não vou estar aqui atacando ninguém. Me cabe, como secretário do município, no dia que assumir, nós já estamos tomando todas essas providências, nós todo dia nos reunimos para avaliar todos os elementos da gestão. Me cabe, quando assumir no dia 1º, ter um olhar para trás, fazendo auditorias nos contratos, fazendo auditoria em algumas áreas, para saber se o que está feito ou os contratos estão corretos e com os preços compatíveis, né, para a gente dar sequência. Jamais querendo procurar atingir ou perseguir quem quer que seja. Essa é uma determinação que o prefeito Silvio deu. Não há que existir, por parte da nova gestão, ações no sentido de perseguir. Se fizeram contra pessoas ligadas a nós atrás, não seremos nós que iremos fazer. Essa é uma determinação do Silvio. O Silvio pensa grande. E é como ele diz, é a última e grande chance da minha vida de servir a cidade. E as pessoas podem ter certeza que é dessa forma que ele vai agir. Então eu dizia, olhar para trás para ver o que é que foi feito errado para corrigir. Mas olhar para frente no dia 1º, tendo condições de fazer com que essas nossas unidades básicas, os nossos hospitais, que o nosso HUT funcionem, que tenha a resolutividade para que a população sinta a diferença. E é isso que nós vamos fazer. Nós estamos conversando com o setor jurídico para que a gente veja quais são as hipóteses que nós temos para que imediatamente a gente tenha o resultado positivo na gestão. Professor, o senhor já tem experiência, inclusive na gestão do município, quando ocupou cargos importantes como secretário de governo e na própria presidência da Fundação Municipal de Saúde. Nesse cenário que já está nessa fase de transição, o que muda no modo de agir, no modo de iniciar uma nova administração? Muda, porque quando eu assumi, era um sistema que estava rígido, era um sistema que estava regular. Nada que nós vamos assumir lá é regular. Tá? E aqui eu faço um registro. O atual presidente, doutor Ítalo, ele tem feito um esforço muito grande para que as coisas aconteçam. Infelizmente, ele não tem uma autoridade única, porque o próprio sistema político que domina a prefeitura não permite. Mas ele é um profissional que tentou construir alguma coisa. Então, é preciso que as pessoas entendam que lá, na Fundação Municipal de Saúde,
Não dá para se brincar de gestor. Não dá para se partilhar e querer em pedaços para gerenciar da forma que quer. Isso não acontecerá. Então, é importante que as pessoas entendam. Lá, a ordem de comando é do Silvio e a execução é feita por mim, que coordeno uma equipe. E é dessa forma que será. Vamos falar a respeito de um problema também que não é novo, que de alguma maneira até afeta o estado inteiro, que é o funcionamento do Hospital de Urgência de Teresina, que atende a pacientes da capital, do interior e de outros estados. Isso já vem sendo tratado há algum tempo como um peso para o orçamento na cidade de Teresina. Para o senhor, qual deve ser o procedimento na gestão do Hospital de Urgência de Teresina e até na construção de diálogos para a sua manutenção? Nós começamos a discutir a sistemática do HU. E nos assusta que nós tínhamos 2.000 e uma fração de servidores e hoje nós temos 4.000. Então são coisas que nos assustam. 4.000 servidores. na fundação? Não, só no HU. HUT. HUT. De 2.000 para 4.000 só no Hospital de Urgência de Você Teresina? vai ver. Gasta-se 33 milhões de reais. Então, o que é que a gente tem colocado e tem discutido? Porque a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter muita responsabilidade. O ideal é que o HUT fosse entregue para o governo do Estado. Essa é uma opinião pessoal minha. Pessoal, eu faço questão. Pessoal. Que o Estado assumisse a urgência e a emergência do Estado. Porque a capital que tem urgência e emergência é Teresina. Quando do fechamento, e aí eu gosto sempre de dizer que o Silvio é o construtor, eu sempre repito isso, o Silvio é o construtor desse sistema. Quando do fechamento da urgência do HGV e da abertura do hospital do HUT, foi acertado num entendimento com o governo do Estado de que seriam cedidos 500 servidores do Estado para servirem no HUT. Hoje tem 100 e poucos, eu não sei exatamente. Então, assim, é preciso que a gente restabeleça esses vínculos. Não adianta brigar, não adianta judicializar, sabe? O que a gente quer é ser parceiro do governo do Estado. E é isso, essa tentativa, ela existe, e nós sermos parceiros para que a gente construa esse sistema, porque 51% das pessoas que são atendidas lá são do interior do Estado. Então, assim, é uma coisa que é injusta com a cidade de Teresina, ela pagar esta conta sozinho. Então, é preciso que a gente sente e veja não só os interesses do município, mas também veja os interesses do Estado. Mudança de comportamento, se criou durante muito tempo essa celeuma, o Estado de um lado, a Prefeitura do outro. Então, a mudança de comportamento, ela não se faz de uma hora para outra, mas a decisão de mudar, ela está tomada pelo Silvio. Né? Então, nós tivemos já 2 reuniões com o governo do Estado e vamos ter agora uma sequência comigo e com o Antônio Luiz, para que a gente possa ver de que forma nós vamos alinhar o funcionamento. Fala-se em saúde digital. Aí nós temos que ver de que forma nós podemos trabalhar em conjunto, desde que se permita também que não só o digital, mas que o presencial, porque eu já tenho conversado com membros do Conselho Municipal de Saúde e eles entendem que só digital não dá certo. Mas isso tudo é construção, é mudança de paradigma, é mudança de comportamento dos agentes que fazem a saúde do Estado e do município. Doutor Charles, eu ia perguntar justamente sobre esse ponto. O secretário Antônio Luiz destacava que Parnaíba e Teresina eram os únicos municípios que não aderiram ao saúde digital. Existe uma perspectiva, como o senhor já disse, de dialogar sobre isso. Mas, ao seu ver, quais seriam os prós e os contras aí dessa parceria? Veja bem, de saída, você poderia dizer que o saúde digital vai de encontro, não é ao encontro, vai de encontro aos postulados da atenção básica. Tá? E isso já tem... Na literatura, você já encontra várias pessoas colocando isso. Mas eu acho que isso, por si só, não pode ser empecilho para essa discussão. Tá? Não pode ser empecilho para a discussão. E quando a gente fala em gestão compartilhada, aí vem à tona a discussão de exercício de poder. Quem vai ter o poder de decidir? Sabe? Isso é uma coisa que está impregnada na cultura do brasileiro. E principalmente de quem exerce cargo público. Quem é que manda? O SUS tem que ser algo colegiado. Então, não adianta dizer, é o Antônio Luiz, é o Charles, é o Rafael, é o Silvio, não. A gente tem os 2 líderes principais que eles vão estabelecer parâmetros. Nós podemos ir até aqui, podemos ir até aqui. Aí cabe a nós, que somos gestores das pastas, com as nossas equipes, encontrarmos caminhos que possibilitem isso.
Vai ser 100% compartilhado? Não vai, a gente sabe que não vai. Mas vamos tentar avançar para ver até onde nós podemos já começar compartilhado. Mas tendo Teresina gestão plena, não tem ela também a possibilidade de escolher, por administrar os recursos, quem são os, aspas, clientes do teresinense no atendimento à saúde? Mas já há uma discussão de natureza jurídica, porque saiu uma portaria no Ministério da Saúde que quer atribuir algumas competências nessa interpretação que foi dada ao governo do Estado. É por isso que eu digo, eu não vou discutir aqui os detalhes para não atrapalhar essas negociações. Porque eu digo, isso tudo tem que ser construído. Nem a Fundação vai empurrar de goela abaixo do Estado e nem o Estado vai empurrar a goela abaixo do município. Tá? Agora, o que a gente quer é porque tem aquelas pessoas que passam 24 horas do dia só fazendo discurso e aquela coisa de dizer, não pode, é porque é o governo do Estado, é porque é o partido tal, porque é o partido Y, o partido Z. Tá? Essas pessoas, nós vamos pedir a gentileza de se afastar desse processo. Porque nós temos que construir. A palavra que é dita pelo Silvio, e eu estou falando muito no C, porque todo dia a gente está conversando, porque é tão complexo, é convergência. Agora, nessa convergência... Nós temos que convergir para a população ser atendida. Nesse esforço de convergência, professor, eu cito um fator que pode se constituir numa boa ferramenta. O financiamento da saúde, isso desde o tempo do ex-prefeito Firmino Filho, ele sempre alertava, olha, está crescendo exponencialmente o comprometimento da receita do município com o financiamento da saúde, o HUT é um exemplo, as UPAs da mesma forma, o senhor também deve ter enfrentado essa situação quando exerceu mais atrás esse cargo de presidente da Fundação Municipal de Saúde. Eu já ouvi aí alguns parlamentares, algumas lideranças políticas lá de Brasília, da bancada estadual, no sentido de buscar, junto à União, essa equalização, ou seja, esse equilíbrio em relação a recursos para o município de Teresina dar conta do financiamento da saúde. O senhor acha que isso pode ser resolvido, pelo menos assim, no médio prazo? Veja bem, as emendas parlamentares são bem-vindas, mas isso tem que ser uma solução sistêmica. Há um subfinanciamento da saúde no Brasil como um todo. Né? Aí eu aproveito o Silvio vai viajar hoje e vai visitar o sistema inglês, né, de saúde pública. O sistema é o NHS. Esse NHS, e eu acho que ele vai estar muito à vontade, porque eu acho que dos prefeitos eleitos do partido do União Brasil, eu não sei se tem outro médico, e ele já conhece esse sistema. Então, em 1948 foi criado o NHS, que é um modelo público de saúde no Reino Unido. Só ficou de fora a Irlanda. Então, lá é a territorialidade, é um médico, tipo um médico da família que atende, havendo necessidade, ele referencia para um especialista e, havendo necessidade, vai para uma estrutura hospitalar. Qual é a diferença de lá para cá? O SUS utilizou como base esse sistema público, o sistema público de saúde, o NHS na Inglaterra. Qual é a diferença? É porque lá o sistema é financiado por impostos do Reino Unido e uma pequena parcela desse financiamento é de recursos previdenciários, mas mínimo. Aqui se criou um sistema muito grande e não se estabeleceu a condição para que o SUS funcionasse com um financiamento adequado. Tá? E aí entra questões de natureza política, entra questões de visões de prefeitos municipais. Não é? Então, há uma série de fatores no Brasil que dificultaram isso, mas principalmente o subfinanciamento. Então, a gente acredita que existe uma bancada muito forte hoje no Brasil na área da saúde. O Silvio já foi presidente nacional do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Então, há uma interlocução forte no sentido da gente buscar, se não acabar, porque é difícil de uma hora para outra, mas minorar essas situações que não permitem que o sistema funcione de maneira integral e a contento para atender a população. Para a gente ir finalizando, o futuro presidente, doutor Charles Silveira, em relação ao centro de zoonoses, o controle de zoonoses, que atenção a prefeitura deve dar a esse assunto? Já foi definida estratégias em relação a esse tema? Uma das preocupações é casos que foram registrados de raiva humana e que podem afetar a saúde das pessoas. Lá nós temos uma equipe grande que trabalha. Nós estamos conversando com a doutora Oriana,
com o atual diretor. Lá tem uma equipe muito de profissionais qualificados. Mas eu não vou ser leviano de dizer que a gente já tem uma definição de como vai ser esse comportamento. Eu gosto sempre de dizer assim, eu não tenho o direito de vir à televisão e de mentir. Eu não tenho o direito de chegar aqui e inventar, não, estamos fazendo isso, já está sendo planejado isso. Isso é uma coisa muito específica que os técnicos da área estão lá verificando essa condição. E que eu, nesse instante, não teria condições de expressar para você o Mas já é uma efetivo... definição, por exemplo, de direção? De quem será? Não, ainda não tem ainda definição. Nós temos da atenção média e alta complexidade, que é a doutora Regina, financeiro, que é o doutor Jalisson, planejamento do doutor Francisco Pádua, o doutor Esdra vai ficar na regulação e... Doutor Esdras, Esdra que é atual. que é atual, né? Atual. Isso é uma demonstração do Silvio de que ele é um servidor de carreira que tem feito um trabalho competente e que nós vamos utilizá-lo. É aquele momento em que a intenção do prefeito é de política de Estado e não de política de governo, sabe? É assim as coisas que a gente tem que ter. Então a gente está pegando o que tem de melhor. Lá eu estou levando para trabalhar comigo 6 auditores, sabe? Porque a gente tem que se proteger. Eu sou ordenador, eu serei ordenador de despesa de R$1 bilhão por ano. Então eu não posso estar rodeado de técnicos qualificados para isso. E o prefeito Silvio me deu toda essa autonomia para que a gente se proteja. Tá? A gente tem que prestar contas do dinheiro que é recebido e eu tenho 41 anos de vida pública. Sabe? E eu tenho que zelar, porque é mais importante para mim que é meu nome. Quero agradecer a presença do senhor, doutor Charles Silveira. Obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu agradeço e estou sempre à disposição.